Olá, meu nome é André e faço você muito bem-vindo a mais essa série aqui no canal Caminho do Discipulado. Hoje nós iniciamos uma nova série aqui no canal, que é uma série bem interessante. Essa série vai trazer as orações de dedicação dos templos do Brasil. Todos os templos que já foram dedicados no Brasil, a oração de dedicação na íntegra, são palavras muito lindas, especiais e profundas, e tenho certeza que ao ouvir essas palavras você vai ser muito tocado e vai poder sentir também o doce espírito da dedicação de um templo. Especialmente do templo que você conhece, próximo à sua região, aí onde você mora. Aproveita e deixa nos comentários qual é o templo mais próximo da sua casa. Eu moro aqui próximo a Porto Alegre, então aqui o templo mais próximo da minha casa é o templo de Porto Alegre. E nós vamos ter aqui nessa série também um episódio só sobre a oração dedicatória do templo de Porto Alegre. Vamos ter um episódio sobre cada oração dedicatória de cada um de todos os templos no Brasil. Então vai ser com certeza uma série muito especial. Hoje vamos iniciar falando sobre a oração dedicatória do templo de São Paulo. Então, primeiro, antes de nós iniciar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a se inscrever seja no YouTube, seja no Spotify, a compartilhar esse conteúdo. Lembrando que nós temos outros conteúdos aqui no canal Caminho do Discipulado, sobre o estudo do Vem Segue-me, o livro de Mórmon comentado, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos resumos de livros em formato de audiobook para você ouvir, e outros conteúdos interessantes aqui no canal, o Caminho do Discipulado, e faço você então muito bem-vindo a essa nova série que estamos iniciando hoje sobre as orações de dedicação dos templos do Brasil. Antes de nós iniciar, nesse primeiro episódio seria importante falar um pouquinho sobre dedicação e oração dedicatória de templos. Conforme nós encontramos os tópicos de estudo no site da igreja e também no aplicativo Biblioteca do Evangelho, diz o seguinte: a Bíblia contém descrições detalhadas de como os antigos israelitas dedicavam seus tabernáculos e templos para designá-los lugares sagrados. De modo semelhante, os santos dos últimos dias dedicam os templos e outros lugares sagrados para serem usados na obra do Senhor, começando pelo templo de Kirtland. Além dos serviços de dedicação formal realizados nos templos concluídos, os antigos santos dos últimos dias estabeleceram um modelo cerimonial para a consagração de locais e templos. É digno de nota que os santos realizaram cerimônias especiais na colocação da pedra de esquina dos templos de Independence, Missouri, em 1831 e Kirtland, Ohio, em 1833, de Far West, Missouri, em 1838, de Nauvoo, Illinois, em 1841 e de Salt Lake City, Utah, em 1853. As cerimônias incluíam hinos, sermões, seguidas de reuniões e orações, e em Nauvoo, uma guarda de honra militar e uma banda de metais. A partir de Nauvoo, uma das pedras de esquinas era oca, de modo a conter documentos e outros artefatos relacionados ao templo. Essa prática continua atualmente, embora não sejam mais realizadas cerimônias de colocação da pedra de esquina elaboradas. Em alguns templos, inclusive os de Nauvoo e Salt Lake City, a colocação da pedra do cume do templo também era acompanhada de uma cerimônia, que incluía música, oração e brados de hosana. Depois da construção, a dedicação prepara o templo para seus propósitos sagrados. A dedicação da Casa do Senhor em Kirtland, em 27 de março de 1836, estabeleceu o padrão para as futuras dedicações de templos. A cerimônia de um dia inteiro incluiu discursos, música, a administração do sacramento, uma oração dedicatória e o brado de hosana. Muitos santos dos últimos dias que estiveram presentes na dedicação do primeiro templo relataram grandes manifestações espirituais, inclusive o som de um vento muito forte, o dom de línguas e a visita de anjos. Outro serviço de dedicação foi realizado 4 dias mais tarde para os que não conseguiram entrar na lotada dedicação inicial. Em Kirtland, as sessões eram abertas ao público. Em Nauvoo foram realizados serviços de dedicação públicos e privados.
Nos templos posteriores, somente os membros da igreja que tivessem bilhetes de entrada ou recomendações podiam entrar nas sessões de dedicação. A prática de repetidas sessões de dedicação do templo continuou permitindo que um grande número de membros participasse. Joseph Smith proferiu a oração dedicatória do templo de Kirtland, lendo um texto preparado anteriormente. A oração inspirada foi registrada por Joseph Smith, Oliver Cowdery e outros na véspera da dedicação. Nos templos subsequentes, a oração dedicatória inspirada tem sido redigida por um líder presidente da igreja, cada qual preparada para o seu próprio templo. As orações pedem que o Senhor aceite a oferta do templo, rogando-lhe a santificação e a proteção do templo. Com frequência, em especial nos primeiros templos, as orações abençoavam os materiais usados na construção: pedra, argamassa, areia, gesso ou janelas. A maioria das orações dedicatórias também inclui a designação de salas específicas do templo, destacando suas funções específicas. Essas orações invocam a presença do Senhor e designam o templo sua casa, marcando-a como um local de conexão com o divino. As pessoas presentes na dedicação do templo participam do brado de Hosana. Esse brado é similar ao louvor oferecido pelos seguidores de Jesus Cristo em sua entrada triunfal em Jerusalém. A congregação fica de pé, agita lenços brancos e se une bradando 3 vezes as palavras: Hosana, 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 a Deus e ao Cordeiro. O brado é concluído com Amém, Amém e Amém. No templo de Kirtland, após a oração, seguiu-se o hino Hosana a Deus e ao Cordeiro, que hoje é conhecido como Tal como um Facho. Esse hino tem sido cantado em todas as dedicações de templos desde essa ocasião. Entre 1999 e 2002, o serviço de dedicação de alguns templos recém-construídos em locais históricos significativos, incluindo Palmyra, Nova York, Winter Quartz, Nebraska e Nauvoo, Illinois, foi transmitido por sistema seguro de satélite, permitindo que os membros da igreja de lugares distantes participassem. Isso estabeleceu um padrão de transmissão da dedicação do templo para sedes de estaca locais, de modo que todos os membros dignos do distrito do templo e às vezes de uma área mais ampla possam participar. De modo semelhante, os santos dos últimos dias dedicaram muitos outros lugares para a obra de Deus. Esses lugares incluem tabernáculos, capelas, salões da Sociedade de Socorro e lares. Países ou regiões do mundo também são dedicados para a pregação do Evangelho. Muito bem, deu para tirar aí algumas lições e aprendizados sobre as orações de dedicação, a como que funciona o processo e como iniciou esse processo de dedicação de templos em todo o mundo e como realmente é um processo muito lindo, sagrado, especial e que todo mundo que já teve a oportunidade de participar com certeza já sentiu o quanto é especial participar da dedicação de um templo. Então, nessa série, nós vamos abordar e ler na íntegra as orações de dedicação. Lembrando que esse é um conteúdo público que está disponível no site da igreja e sempre eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do episódio, para que, caso você queira ter acesso a essa oração dedicatória que eu vou usar aqui no episódio, que eu vou ler na íntegra, você pode clicar aí na descrição e você vai direto para o site da igreja, onde você vai encontrar essa oração dedicatória na íntegra, para você estudar e ler ela também sempre que quiser. Vamos então iniciar hoje, como eu falei, vamos fazer em ordem todos os templos do Brasil, a oração dedicatória de todos os templos do Brasil, iniciando hoje pelo Templo de São Paulo. O Templo de São Paulo é o primeiro templo no Brasil e o primeiro na América do Sul. Foi o Templo de São Paulo, ele foi dedicado pelo falecido presidente da igreja, Spencer W. Kimball, em 1978. E ele foi rededicado após uma reforma em 2004 pelo presidente Gordon B. Hinckley. Então é um templo muito, muito especial, muito simbólico para os brasileiros e para toda a América do Sul, já que foi o primeiro templo nessa região. Esse templo ele foi dedicado em 1978 e rededicado em 2004. Então no episódio de hoje nós vamos usar apenas a oração da dedicação do Templo de São Paulo.
A oração da rededicação nós vamos colocar em outro episódio que você vai poder acompanhar também, tá bom? Lembrando que todas as outras orações de dedicação dos templos de Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém e Brasília e todos os demais no Brasil, elas estarão aqui nessa série e você pode acompanhar em outros episódios, então, a oração dedicatória do templo que você quiser ou de todos os templos, tá bom? Vamos iniciar então agora? Agora eu vou para a leitura da oração dedicatória do Templo de São Paulo. Oração dedicatória do Templo de São Paulo, realizada pelo presidente Spencer W. Kimball em 30 de outubro de 1978. Pai Celestial, Tu que criaste os céus e a terra e tudo o que neles há, gloriosíssimo Pai, nós, teus filhos, nos curvamos diante de Ti nesta casa sagrada, edificada ao Teu altíssimo nome. Amado Elohim, Tu levantaste teu servo Joseph Smith, um profeta, vidente e revelador, e com a ajuda de anjos, Tu o capacitaste a restaurar Tua gloriosa igreja em sua plenitude, pelo poder de teu precioso sacerdócio de Melquisedeque, revelado por meio de santos anjos, que possuíam aquele sacerdócio especial quando o Salvador estava na terra. Agradecemos-te, Pai Santo, que revelaste por meio dos profetas a construção de muitos templos, nos quais as ordenanças são e foram administradas para os vivos e os mortos. Agradecemos-te também, nosso Pai, pela perfeita organização de Tua Igreja hoje. A primeira presidência de Tua Igreja, rogamos que reveles com grande clareza e poder Tua mente e Tua vontade em tudo o que for essencial para o bem-estar de Teu povo. Dá-lhes sabedoria dos céus, fé abundante para orientá-los e prover liderança adequada e inspirada ao Teu reino terreno em rápido crescimento. Lembra-te com amor de teu servo, a quem chamaste hoje como profeta para toda a humanidade, cujos dias têm sido muitos sobre a terra. Contudo, prolonga sua vida mortal e dá-lhe poder e dons, e abençoa igualmente seus conselheiros na presidência. Concede aos 12 apóstolos grandes bênçãos como tuas testemunhas especiais. Nosso Pai, abençoa o patriarca da Igreja e todos os patriarcas do mundo. Por favor, inspira-os ao abençoarem o teu povo de Israel, que possam lhes trazer conforto, consolo e encorajamento. Abençoa também teus servos, os 70, na pregação de tua palavra aos 4 cantos da terra, que alcancem o mundo com o padrão do Evangelho em toda nação, em toda língua e em todas as ilhas e continentes. Oramos pelos governantes das nações e os governantes da terra, para que as barreiras que agora estão a caminho da expansão de tuas verdades possam ser removidas e que essas verdades possam penetrar em todos os cantos da terra, conforme dirigidas por teu Filho, nosso Salvador, para que toda nação, tribo, língua e povo ouça a mensagem de salvação e exaltação. Pedimos também uma bênção especial sobre o bispado presidente. Inspira-os, orienta-os na supervisão dos assuntos temporais de tua igreja. Oramos a ti para que abençoes todos os conselheiros e supervisores de áreas, representantes regionais, presidências de estaca e missão e bispados, que possam agir com justiça e misericórdia. Abençoa abundantemente, ó Senhor, os sumos sacerdotes, 70 e élderes que tu chamastes como presidentes, conselheiros, bispos, membros do sumo conselho e em todos os ofícios para os quais seu sacerdócio e chamado lhes dá o direito de servir. Abençoa os sacerdotes, mestres e diáconos para que todos desempenhem diligentemente sua parte nos gloriosos trabalhos para os quais foram chamados por ti, como portadores do sacerdócio arônico. Abençoa todas as irmãs com o espírito de seus elevados chamados e responsabilidades, e também em suas várias necessidades,
concede-lhes dons preciosos de sabedoria, fé e conhecimento. Faz prosperar todas as instituições em nosso meio para o bem-estar de nossos filhos, as escolas da igreja, os seminários, institutos e organizações auxiliares. Que o número de seus membros seja ampliado, para que desde os primeiros anos nossos filhos sejam diligentemente ensinados nos caminhos do Senhor. Lembra-te de teus missionários que estão proclamando as verdades salvadoras reveladas para a redenção do homem, aos milhões agora ofuscados pelas profundas trevas espirituais. Abençoa-os com os poderes de seu ministério. Pai nosso, que a paz habite em todos os lares de teus santos, que os santos anjos os protejam, que a prosperidade brilhe sobre eles e doenças e enfermidades sejam repreendidas por meio deles, que sua terra seja frutífera, que as águas sejam puras e o clima ameno para o conforto e bem-estar de teu povo. Abençoa os pobres de teu povo, para que o choro da necessidade e do sofrimento não subam a teus santos. Agradecemos-te por teres trazido o pai Leí e sua família a esta terra prometida e por teres estabelecido aqui teu povo, os nefitas e os lamanitas e o livro de Mórmon. Senhor, nós vemos com sentimento intensos e indescritíveis a conclusão deste templo sagrado. Por favor, aceita-o e o abençoa com santidade. Estamos jubilosos e com o coração cheio de louvor a Ti, por nos permitir ver este dia, pelo qual esperamos, trabalhamos e oramos. Dedicamos a Ti esta casa sagrada, que edificamos para Teu mais glorioso nome. Dedicamos hoje este templo sagrado a Ti, com tudo o que a ele pertence, para que seja uma casa de oração, uma casa de louvor e adoração. Que Tua glória sobre ele repouse, que a Tua santa presença nele esteja continuamente, que seja a habitação de Teu Filho amado, nosso Salvador, que os anjos que estão diante de Tua face possam ser os mensageiros sagrados que a visitarão. Oramos para que todas as pessoas que atravessarem o umbral desta Tua casa sintam o Teu poder e sintam-se compelidas a reconhecer que Tu a santificaste e que é a Tua casa um lugar de santidade. Pedimos-te, Pai Celestial, que aceites este edifício em todas as suas partes, desde a fundação até a torre que adorna o ponto mais alto. Pedimos-te que abençoes as paredes, as divisórias, os pisos, os tetos, os telhados, os elevadores, as escadas, as portas, as janelas e outras aberturas. Tudo que está relacionado com a iluminação, o aquecimento e os aparelhos sanitários, os tubos e os fios de conexão e todos os artigos usados ou ligados às ordenanças sagradas administradas aqui. Abençoa os véus e os altares, a pia batismal e os bois sobre os quais ela repousa, e tudo o que a ela pertence, lavatórios e bacia. Abençoa também os cofres, os depósitos, os registros, os livros, os documentos e os papéis pertencentes ao templo. Pedimos-te que abençoes todos os móveis, os assentos, as fechaduras, as trancas e todos os outros utensílios e acessórios que se encontram neste templo e em seus anexos, e toda a ornamentação que nele há, a pintura, os revestimentos em ouro e bronze, o belo trabalho em madeira e metal de todo tipo, os bordados e o ferro e todos os outros metais e pedras. Ó Senhor, pedimos-te que abençoes e santifiques todo o terreno, onde se erguem esses edifícios, os muros e as cercas, as calçadas, os caminhos, as árvores, as plantas, as flores e os arbustos que crescem nessa área. Que sua beleza acrescente santidade e virtude à programação deste templo. Preserva esse edifício, nós te rogamos, de todo o elemento destrutivo, da destruição por inundação, incêndio ou terremoto.
Abençoa, Pai Celestial, teu servo, o presidente do templo, e todos os que servem com ele. Abençoa-os ricamente com o espírito dos chamados que receberam e com o dom do discernimento. Abençoa a todos os que trabalham com ele na realização das ordenanças, batismos, confirmações, abluções, unções, selamentos, investiduras e ordenações, para que todos sejam santos e aceitáveis a ti, nosso Pai Celestial. Abençoa também os registradores, os engenheiros, os vigias em suas diversas responsabilidades. Lembra-te também, em tua misericórdia, de todos aqueles que trabalharam na construção desta casa, ou que de algum modo, por seus meios ou influência, ajudaram em sua conclusão. Confirma sobre nós o espírito de Elias, nós te pedimos, para que possamos redimir nossos mortos e nos conectarmos com nossos pais de volta ao começo, em vínculos indissolúveis, unidos pelo santo sacerdócio. Pai Todo-Poderoso, aumenta dentro de nós o poder da fé, fortalece-nos pelas lembranças das gloriosas libertações do passado. E agora, nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Dia a dia nós te magnificaremos e te daremos graças. Oramos a ti em nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, para que ouças nossas humildes petições e nos respondas do céu, e que aceites essa casa sagrada e tudo o que pertence a ela, e a abençoe e a proteja. Nós a dedicamos a ti, com todo o nosso amor e devoção, em teus propósitos, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E chegamos ao final desse episódio, desse primeiro episódio dessa série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil. Então hoje nós podemos aprender e reler, ouvir aí, talvez pela primeira vez, a oração dedicatória do Templo de São Paulo, que foi feito pelo presidente Kimball. Então, é realmente algo muito, muito especial. Convido você a acompanhar os próximos episódios, né? Um episódio agora sobre o Templo de Recife, a oração dedicatória do Templo de Recife, depois de Porto Alegre, Campinas, Curitiba, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e todos os outros templos aí, depende de quando você estiver vendo esse episódio, mas até esse momento, em 2024, são os templos aqui em funcionamento no Brasil. Então, realmente é algo muito especial, muito lindo. Convido você a se voltar para o templo, a buscar o espírito do templo para a sua vida, e tenho certeza que ouvir novamente essas orações dedicatórias é uma forma de nos conectar com a verdadeira essência sagrada que o templo tem em nossas vidas e do papel sagrado que o templo tem de nos conectar com Deus e com quem nós realmente somos. Então, muito obrigado por você ter acompanhado esse episódio. Convido você a acompanhar os outros episódios disponíveis no canal e espero que você esteja bem, que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.